Muito boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais uma reunião, mais um encontro do NEFI. Hoje, sob direção da linha temática Ciência e Religião. E nós vamos falar de um assunto que, bom, o tema, o título da nossa reunião parece mais o nome de um TCC ou de uma dissertação de mestrado, né? A discussão científica acerca do modelo do universo e suas implicações teológicas. O que é isso, pelo amor de Deus? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? De que maneira a compreensão acerca do modelo teológico, do modelo do universo impactou a compreensão, né, a interpretação teológica, e a gente vai ver um pouco sobre isso, também remontando ali, né, indo um pouco na história. Eu quero, desde já, compartilhar a minha tela aqui com vocês, o meu slide. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui, e depois a gente vai passar para algumas perguntas. Tá bom, pessoal? Espero que todos estejam me vendo bem, ok? Então, o tema da nossa reunião é o Sistema Solar, a discussão científica acerca do modelo do universo e suas implicações teológicas, né? E aí eu quero, desde já, fazer uma rápida introdução para nós nos situarmos um pouco no contexto histórico desse tema especificamente, né? Na Idade Média havia uma crença de que a Terra estava no centro do universo e o Sol, juntamente com os outros corpos celestes, eles orbitavam, eles giravam em torno da Terra. É o que nós conhecemos como um modelo geocêntrico, né? Tudo em volta da Terra, a Terra do centro e os demais corpos celestes ali, planetas, Sol, enfim, orbitavam em torno da Terra. E durante muito tempo, algumas passagens bíblicas foram lidas sob essa perspectiva geocêntrica, né? Até mesmo como uma imposição mesmo na época, né? Uma imposição interpretativa nesse sentido do geocentrismo. E eu até destaquei no finzinho da introdução a passagem de Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13, né? Quando o livro de Josué relata que o sol parou, né? Deus ordenou que o sol parasse, enfim. Então, com base nisso, havia uma leitura, uma interpretação teológica de que sim, de que a Terra estava no centro, porque se o Sol parou, se Deus mandou o Sol parar, logo a Terra estava no centro, né? E aí nós vamos ver um pouquinho mais sobre esses modelos e os seus desdobramentos logo em diante, né? E eu quero colocar aqui o primeiro modelo de universo, né, que é o geocentrismo, né? O geocentrismo ele se deu aí com Ptolomeu no século II, muito tempo, né, bem antes, né, de nós chegarmos à Idade Média. E o Ptolomeu ele conclui, ele traz a questão do geocentrismo. E o que é o geocentrismo? Tentando explicar um pouco mais a respeito desse modelo de universo. Primeiro, quando a gente fala de geocentrismo, a gente parte do princípio de que a Terra ela está no centro do universo, né? E além da Terra estar no centro do universo, todos os corpos celestes giram em rotas circulares ao redor da Terra. E uma vez que esses corpos celestes eles giram em rotas circulares, essas rotações elas acabam assumindo a forma de um movimento circular também, onde no centro, por sua vez, se move em outro círculo. E nós até colocamos aqui o print, aqui no slide, sobre esse modelo geocêntrico. Então, nós vamos ver aqui, não sei se vocês vão ver o mouse, a Terra está bem aqui no centro, né? A gente está vendo aqui Earth, né? Então, tem a Terra aqui, tem a Lua, Mercúrio. Olha o Sol aqui, olha. Olha o Sol. Tá vendo? Então, a Terra está aqui no centro e os demais corpos celestes, eles vão orbitando
em volta da Terra. Nós temos Vênus aqui, né? Acho que é Vênus que assume que assume um desenho um pouco diferente aqui, né? Nós temos Marte, nós temos Júpiter, que o movimento, a rotação é um pouquinho diferente, mas todos eles são movimentos circulares, tá, pessoal? Nós temos Saturno logo aqui, e assim por diante. Inclusive, esse print foi tirado diretamente de um vídeo do YouTube, tá, galera? Então, depois é só vocês digitarem lá, modelo geocêntrico, no YouTube, que vocês vão ver, e tem até os movimentos, tudo certinho. Aqui a gente colocou apenas o print só para a gente ter uma visão panorâmica acerca desse modelo construído aí por Ptolomeu, né? E esse modelo, ele predominou até mais ou menos ali o século XVI. Quando nós chegamos na Idade Média ali, então, no século XVI, né, esse modelo da Terra no centro do universo, ele passa a ser muito contestado até chegar ao ponto de ser insustentável. Mas nós precisamos perceber uma coisa. Na ciência, um modelo ele é substituído por outro modelo de representação. Então, o modelo de Ptolomeu ele foi superado pelo modelo de Copérnico, né? Nicolau Copérnico, este homem que está aí na tela. Então, Copérnico ele desenvolve esse modelo, né, do universo que nós conhecemos como o heliocentrismo, né? Esse modelo geocêntrico que antes predominava, ele é abandonado, e nós passamos, então, a entender o sistema solar como o Sol no centro e os planetas, os outros corpos celestes, orbitando ali em volta do Sol, em torno do Sol, né? Esse modelo de Copérnico, ele vai ser aperfeiçoado por Kepler 20 anos depois, né? Então, Kepler ele vai ser ainda mais específico e corrigir alguns detalhes da teoria de Copérnico. Mas, a grosso modo, quando a gente fala de heliocentrismo, a gente fala dos corpos celestes orbitando em torno do Sol, né? E aqui a gente até coloca uma explicação um pouco melhor desse modelo de Copérnico, né? Então, os planetas eles se moviam em círculos concêntricos em velocidades uniformes ao redor do Sol. Kepler depois vai aperfeiçoar essa parte, porque, salvo engano, o planeta Marte havia a questão da velocidade, da rotação, não me lembro agora, tinha uma pequena diferença, e Kepler vai observar esse funcionamento de Marte, e depois ele vai aperfeiçoar o sistema de Copérnico nesse sentido, né? Então, além da Terra girar em torno do Sol, juntamente com os outros corpos celestes, né, ela também girava em seu próprio eixo, né? E esse movimento aparente das estrelas e dos planetas, ele se devia ao fato de uma combinação de rotação da Terra no seu próprio eixo e a translação ao redor do Sol, né? Então, a Terra ficava girando o seu próprio eixo e, ao mesmo tempo, né, transitando em volta do Sol. Por isso, esse aparente movimento, né, de estrelas e planetas. E a gente pode se perguntar assim, tá, tudo bem, tá ok. Nós até então tínhamos uma compreensão de sistema solar geocêntrico, a Terra era entendida como estando no centro, depois passou a ser o Sol, mas quais são as implicações teológicas disso? Esse é um modelinho, né, do Sol no centro, os planetas orbitando em torno do Sol, né, aqui. E aí, partindo do heliocentrismo, duas questões a serem resolvidas, elas se colocam nesse cenário. A primeira questão a ser resolvida é a questão observacional, né?
Então, eram necessárias evidências observacionais, evidentemente, que levassem à conclusão de que a Terra e os outros planetas giravam em torno do Sol. Essas evidências observacionais, como eu disse agora há pouco, elas vão ser resolvidas principalmente por Kepler, 20 anos depois de Copérnico. Então, essa questão observacional é um ponto, ok, foi resolvido 20 anos depois, sem problemas. O problema é que a segunda questão a ser resolvida é a questão teológica da coisa. Por quê? Porque essa visão geocêntrica de universo, do modelo do universo, ela impactou também a interpretação bíblica teológica da Idade Média, né? Então, um desafio que precisava ser resolvido, além do ponto de vista observacional, era demonstrar que esse modelo desenvolvido por Copérnico, que ele era consistente com a Bíblia, né? Porque a Bíblia, ela era lida endossando uma visão geocêntrica da Terra. Então, o modo de olhar, o modo de se interpretar determinados trechos bíblicos, como o exemplo de Josué 10, 13, que eu mencionei logo no início, é um exemplo disso. Nós precisamos, a nossa perspectiva acerca desse texto, ela precisa mudar, porque se a Terra gira em torno do Sol, eu não posso continuar lendo Josué 10, 13 como estava sendo lido, né, anteriormente, como estava sendo entendido, né, esse texto bíblico. E quando a gente fala de interpretação bíblica, nós precisamos destacar aqui 3 abordagens da interpretação bíblica, né? E aí nós temos nossas 3 abordagens. Nós temos uma abordagem literal, nós temos uma abordagem não literal e nós temos uma abordagem que é o que se chama de acomodação. Quando a gente fala de abordagem literal, quando a gente fala de interpretação literal do texto, nós estamos tomando o texto bíblico pelo valor nominal dele. E nós até colocamos como exemplo ali, em parênteses, o texto de Gênesis 1, né? Então, partindo de uma perspectiva literal, nós interpretamos Gênesis 1 como a criação sendo realizada mesmo, em 6 períodos, de 24 horas, enfim. Então, essa é a interpretação literal. Uma segunda perspectiva interpretativa é a interpretação não literal. Então, a partir dessa perspectiva, nós vamos entender que determinadas seções da Bíblia, determinadas partes da Bíblia, elas são escritas em um estilo que elas não devem ser consideradas literais, ao pé da letra, mas elas são alegóricas, elas são poéticas, né? Então, o modo de se olhar determinados textos bíblicos é um olhar diferente, né? E nós temos uma terceira abordagem, uma terceira perspectiva interpretativa, que é a perspectiva de acomodação, né? E quando nós partimos para esse modelo de interpretação, nós estamos considerando que o texto ele deve ser interpretado para um leitor contemporâneo, né? Então, nós extraímos ali as ideias-chaves que foram expressas no texto, né? Que foram expressas ali em formas e termos especificamente adaptados ou acomodados ao público original. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquele texto, o texto bíblico, ele possui um público original. A revelação de Deus, ela foi acomodada para que os leitores originais pudessem compreender aquilo que Deus queria falar com aquele povo. E nós pegamos as ideias-chaves daquele texto e aplicamos nos dias de hoje. Nós fazemos uma aplicação contemporânea desse texto. Então, esse é um terceiro modelo de interpretação bíblica, que é o que nós chamamos de acomodação. E
Superadas essas questões da interpretação bíblica que foram levantadas na época, né? Deixa eu colocar um pouquinho. Nós precisamos destacar aqui a contribuição de Calvino para o desenvolvimento das ciências naturais. Por quê? Porque Calvino ele vai ser uma das pessoas que mais estimulam a ciência dentro do campo teológico. Por que eu estou falando isso? Porque Calvino basicamente destaca três coisas. A primeira coisa que Calvino destaca é que o estudo científico da natureza é uma maneira de aprofundar uma apreciação pela sabedoria de Deus. Se a gente voltar lá atrás, nós vamos ver que Calvino vai falar dos dois livros da natureza. Então, Calvino vai falar de revelação geral e vai falar de revelação especial. Nós já até falamos sobre isso no NEFI. Quando nós falamos de revelação geral, nós estamos falando do livro da natureza. Então, eu percebo alguns atributos de Deus por meio da criação, por meio da observação mesmo, do mundo físico, né? Por meio da física, da biologia, da química, enfim. Quando eu falo de revelação especial, eu falo de uma compreensão pela via da Bíblia, pela via teológica de Deus. Então, é uma via diferente, né? É uma categoria especial de revelação, né? Então, quando Calvino fala desses dois livros de Deus, é exatamente isso, né? A natureza de um lado, a ciência de um lado e a teologia, a Bíblia, a palavra, né? Do outro lado. Como se uma complementasse a outra, né? Então, o estudo científico é um modo de nós aprofundarmos na sabedoria de Deus. Assim, o segundo aspecto que Calvino ele destaca é que tanto o mundo físico quanto o corpo humano, ambos testificam a sabedoria e o caráter de Deus. E Calvino vai além. Calvino diz que as ciências naturais, elas são mais capazes de descobrir mais evidências a respeito da ordem da criação, né? E da sabedoria do Criador. Então, como as ciências naturais elas são capazes de descobrir mais evidências a respeito do funcionamento da criação, ele destaca que a Bíblia, o centro da Bíblia, a Bíblia está muito mais preocupada com o conhecimento de Jesus Cristo. E, de fato, a Bíblia ela não é um livro científico. A Bíblia ela não se destina a responder às nossas indagações científicas. A Bíblia ela não visa responder a questões que surgiram após o fechamento do cânon, né? Nós estamos em 2022, século 21, né? Quando Gênesis foi escrito para um outro público, com uma outra mentalidade, um outro contexto cultural, histórico, social, né? Enfim. Então, às vezes pode ser equivocado da nossa parte nós queremos olhar o texto bíblico apenas com o nosso olhar contemporâneo. A gente vai chegar lá. Calma que tem as perguntas ainda. E antes de encerrarmos, eu quero trazer aqui esse último carinha, que é o Galileu Galilei, né? Ele se viu aí em meio ao conflito hermenêutico que o levou à condenação. Galileu foi morto. E por que Galileu foi morto? No século XVII, no norte da Itália, Galileu começou a difundir as ideias de Copérnico. Galileu era um defensor fiel do heliocentrismo, né? E não apenas do heliocentrismo, mas da abordagem da acomodação do texto bíblico em algumas passagens bíblicas, né? Então, Galileu era defensor do heliocentrismo e do modelo de acomodação no sentido da interpretação bíblica.
Só que Galileu ele acaba se chocando com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela defendia uma abordagem da interpretação bíblica mais literal. E a interpretação bíblica ela se dava a partir do entendimento comum dos santos padres e dos teólogos eruditos, né? Então, os santos padres e os teólogos eruditos eram os responsáveis pela tradição interpretativa da Bíblia, né? Então, a interpretação que Galileu ofereceu, no sentido de um olhar heliocêntrico e, ao mesmo tempo, da acomodação, essa interpretação que Galileu oferece, ela acaba sendo rejeitada pela Igreja Católica, porque a Igreja Católica considerava essa visão de Galileu uma inovação, porque nunca havia sido apresentado algo do tipo antes, nunca havia sido oferecido esse modelo antes, né? Então, nessa época do Galilei, havia um conflito muito grande entre protestantes e católicos, havia um conflito no sentido interpretativo mesmo, porque enquanto a Igreja Católica ela se baseava na tradição interpretativa oriunda dos santos padres e dos teólogos eruditos, a reforma protestante ela veio e ela levantou vários questionamentos teológicos do ponto de vista interpretativo. Então, se a Igreja Católica admitisse essa proposta apresentada por Galileu, ela automaticamente estaria considerando um modelo fora da sua tradição. E se ela estivesse considerando uma perspectiva fora da sua tradição, automaticamente poderia ser entendido como uma influência da reforma protestante dentro da Igreja Católica, né? Uma influência protestante dentro da Igreja Católica. Então, essa ideia de Galileu Galilei ela acaba sendo rejeitada. Galileu Galilei foi considerado errado e, mais do que isso, foi considerado culpado e morto, né? Então, Galileu Galilei, na verdade, ele foi vítima desse conflito hermenêutico da época, né, do século XVII, que havia ali, né? Então, por isso que o modelo de universo ele impactou frontalmente, né, a interpretação teológica de alguns textos, né? Então, foi algo muito muito profundo e eu achei interessante nós trazermos esse fato para a nossa conversa de hoje. Eu quero deixar uma indicação de livro aqui, que é do Arthur McGrath, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, da editora Thomas Nelson, em parceria com a ABC2, um livraço, gente, um livro incrível para você que quer entender mais sobre esse diálogo, né, entre ciência e religião. Se você quer entender mais sobre esse tema, esse livro do McGrath é uma excelente porta de entrada. Tá bom, pessoal? E agora é a hora das perguntas, né? Agora chegou a hora das perguntas. Eu quero colocar aqui, vou colocar aqui algumas perguntas para nós fazermos. Deixa eu abrir aqui, pessoal. Porque, tomando por base esse tema de hoje, eu quero colocar na roda aqui algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu gostaria que nós refletíssemos sobre ela é a seguinte: a ciência, o conhecimento científico, ele pode determinar ou influenciar a maneira como nós lemos ou interpretamos a Bíblia? Se por um acaso ela influencia ou determina, há limites para essa influência? Então, eu gostaria que vocês, quem quiser
se manifestar sobre essa pergunta, eu vou colocar ela aqui no chat, tá bom? Olha aí, já está no chat. A ciência pode determinar ou influenciar a maneira como nós lemos, interpretamos a Bíblia? Se sim, há limites para essa influência? O que vocês acham? Quem quiser falar, pode abrir a câmera, pode abrir o microfone, ou então pode responder lá pelo chat mesmo. Podem ficar à vontade. Beleza, Israel. Israel está falando aqui no chat aqui para. Pessoal, podem falar no chat, viu? Qualquer coisa, se vocês não, por algum motivo, também não puderem abrir câmera nem microfone, podem falar pelo chat mesmo, tá bom? Mas vocês, enfim, eu quero saber um pouco de vocês. Vocês acham que a ciência pode determinar a maneira como a gente interpreta, como a gente lê a Bíblia? E se tem limite, né, para essa influência, né? Tem limite para, enfim, a ciência na interpretação do texto bíblico. Gente, estão todos bem aí? Dá um joinha aí, porque eu tô... Estamos vivos. Ah, graças a Deus. Achei que minha conexão estava... Não, ótimo. Ai, graças a Deus. Ai, não, beleza, Matheus. Gente, vocês estão muito caladinhos, gente. Ah, deixa eu ver aqui o que eu coloquei aqui no chat. Ok, acredito que sim. Recentemente li um livro sobre como o fundamentalismo, principalmente pela interpretação literal e tentativa de excluir toda subjetividade de experiências pessoais, se compara ao racionalismo. Boa, Israel, boa. Inclusive, tem até um episódio recente do BTcast falando sobre fundamentalismo. Muito bom, muito bom, né? Antigamente tinha muito esse apego à, à literalidade, né? Então, até como essa tentativa que você diz de, né, subjetividade, né? Eu acho que esse era o grande... Acho que admitir uma abordagem de acomodação, eu acho que era um receio também a recepção dessa abordagem, justamente pela questão da subjetividade que poderia ser colocada nesse modelo, né? Calito está falando aqui também, creio que pode sim influenciar, mas também existem divergências, como, por exemplo, na leitura de Gênesis, no relato de criação e queda. No surgimento da humanidade, precisa haver o contexto de queda e do pecado entrando no mundo. Boa. Essa questão de... Gente, essa questão do Gênesis 1, ela... Gênesis 1 é um debate que sempre haverá, viu, pessoal? Porque nós temos muitas perspectivas diferentes a respeito de criação, né? E realmente é preciso considerar esse contexto da queda que a Thalita colocou aqui no chat, né? Eu não sei, enfim, eu não sei qual que é o entendimento de vocês a respeito, qual visão vocês adotam, né, a respeito da criação, né? Não sei se é terra jovem, terra antiga, se é criacionismo evolutivo, se é design inteligente, enfim. Mas, independente do tipo de abordagem interpretativa, e independente também da visão
de criação que se tem, o fato é que o consenso que nós podemos encontrar, pelo menos um, é que Deus criou todas as coisas. Então, independentemente de uma interpretação literal, não literal, acomodação, ou independente de uma visão de criação terra jovem, antiga, evolução ou design inteligente, Deus criou todas as coisas. Esse é o ponto de partida nosso, né? Nós devemos ter esse ponto de partida, né? Deus como criador de tudo. A partir de Deus as coisas se deram, né? O cosmos se deu aí, né? Mais alguém quer falar alguma coisa ou podemos partir para a próxima pergunta? Deixa eu colocar a segunda pergunta, então, porque vai dar um tempo aí. Pessoal, o conhecimento... Opa, deixa eu ver aqui, Gabriel. Ciência pode determinar? Penso que sim. Temos uma construção social que segue uma orientação científica desde as unidades escolares até a vida acadêmica. Esse saber científico está sempre presente, bem como um senso comum. Isso, consequentemente, vai influenciar como nós lemos a Bíblia, pois essa construção social e cultural nos acompanha. Verdade, Gabriel, verdade. Verdade. Quando a gente fala de uma orientação científica, né, no sentido de um racionalismo, né, a razão, a ciência dar conta de tudo, e haver a tendência de transportar isso para a leitura bíblica, né? Total. Muito bom, muito bom. Pessoal, próxima pergunta que eu quero colocar aqui no chat é a seguinte: o conhecimento científico, ele contradiz a palavra de Deus? Conhecimento científico, ele contradiz a palavra de Deus? Porque se nós olharmos a história, nós vamos ver que há uma grande resistência no âmbito teológico de se aceitar o modelo de Copérnico, né, o heliocentrismo, exatamente por essa, entre aspas, inovação científica contradizer a palavra de Deus, né? É claro que a gente, naquela época, era uma visão geocêntrica, né? E isso também foi transportado para a interpretação bíblica da época. Mas, hoje, né, trazendo para os nossos dias atuais, o conhecimento científico, ele contradiz a palavra de Deus? A ciência, ela contradiz a palavra de Deus? Vou ver aqui. Já está ali. Acredito que não. Pelo contrário, a boa ciência glorifica a Deus, exaltando sua criação. Excelente. A boa ciência glorifica a Deus, exaltando a sua criação. Diga, my friend. Boa noite, my friend. Boa noite, pessoal. Cheguei atrasada, mas cheguei. Ô, Lincoln, quando você manda essa pergunta, eu achei interessante demais, porque eu acho que, literalmente falando, né, o conhecimento científico não contradiz a palavra de Deus. Não é possível, porque a ciência, ela trabalha com fatos comprobatórios, né? E não tem como como eu posso dizer? Não tem como se atestar algo que já não tenha sido criado por Deus. Mas eu acredito, sim, que pode existir um teor por parte dos cientistas, sabe? De tentar implicar alguma outra filosofia. E também você perguntou se essa ciência contradiz a palavra de Deus. Aí, no caso, quando você apresenta o Copérnico ou outros modelos que a gente vê na história, não era algo que contradizia a palavra de Deus, mas a palavra que os homens diziam ser a palavra de Deus. Então, há essa divergência aí, né? Com certeza, my friend. Até porque naquela época, quem ditava a interpretação bíblica
pelo menos na época de Copérnico ali, né, século XVI, eram os santos padres, né? Eram homens, né, como você bem colocou. Então, de fato, o que pode haver é uma intenção de, por meio da ciência, querer realizar um distanciamento da religião, um afastamento de Deus ali, né? Então, e claro, tá? Claro que existem cientistas, existem filósofos que negam, né? Que negam a existência e a influência de Deus na criação, no cosmos, né? Enfim. Mas a nossa perspectiva é que a ciência ela contribui para a glória de Deus, né? A ciência ela é um instrumento de glorificar Cristo e edificação do reino, né? Sem dúvida. Deixa eu ver o Israel aqui no chat. Acredito que não. A ciência do mundo antigo tem uma perspectiva fenomenológica na sua forma de descrever a natureza. Apenas é diferente. Acho que a ciência moderna pode contribuir glorificando a Deus. A gente precisa apenas se perguntar se é uma boa ciência. Verdade. Israel vai muito na linha da Thalita ali sobre boa ciência e má ciência, né? Muito bom. Tem um livro do, acho que é do Alistair McGrath, que ele vai começar ali ele vai começar a contrapor o Richard Dawkins, né? O Dawkins ele é um filósofo, salvo engano, e o Dawkins ele é ateísta, né? E o Alistair McGrath vai começar a contrapor o Dawkins, né? Inclusive tem um livro também recente da editora Ultimato, né? Que é uma nova coleção de filosofia e fé cristã, uma parceria da ABC2, né? Ciência e Religião, que na verdade é um livro do Plantinga, o Plantinga e o Daniel Dennett. Então, de um lado nós temos o Plantinga fazendo a boa ciência, né? Defendendo ali a existência de Deus e a sua intervenção no cosmos. E do outro lado nós temos o Daniel Dennett fazendo esse contraponto, né? Afastando a existência de um Deus criador, supremo, soberano, que mantém o cosmos, enfim. Então é um livro muito legal também. Ciência e religião são compatíveis? Então é um livro do Plantinga e do Dennett, pela editora Ultimato, né? Um lançamento recente, tá? De agora. Deixa eu ver aqui no chat. Ótimo, ótimo. Boa, Israel. Israel colocou aqui no chat a respeito do James K. Smith, que critica a postura dos cientistas que têm um apego exagerado à ciência, né? Na visão dele, o amor pela ciência é um ídolo, uma religião. Verdade, Israel. Verdade. Eu li um livro recente, não é do J.K. Smith, mas é do Iago Martins, no Alvorecer dos Deuses, que vai falar sobre esse aspecto da idolatria. E o Iago Martins cita muito J.K. Smith no seu livro, falando exatamente sobre isso, né? Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, né? Então, a partir do momento que nós temos um apego exagerado, um amor exagerado à ciência, nós vamos começar a entender, e a nossa cosmovisão de mundo ela começa a se dar no sentido de que a ciência ela tem a última palavra sobre todas as coisas, sobre tudo que há, quando na verdade não, né? Então, boa, excelente ponto que você colocou aí, Israel, muito bom. Deixa eu ver o Gabriel aqui no chat. Bom, isso é bem complexo. História, por exemplo, é uma construção do homem sobre o passado a partir do presente, basicamente. Pensar no conhecimento científico como algo hegemônico e em uma narrativa universalista, talvez sim, porque dentro de um olhar que nega a existência de Deus, há uma possibilidade científica há uma possibilidade científica de criar estudos que produzem uma narrativa e epistemologia que não seja condizente com a palavra.
A ciência, tal como conhecimento, tem uma influência humana. Ela não é exata como a matemática. Eu acredito que não. Temos diversos trechos da Bíblia que exemplificam de forma mais simples coisas como o campo gravitacional, né? Isso está João 26:7, né? 26:7. As correntes marítimas em Salmos 8, versículo 8, e assim por diante. O que entra em questão seria a forma como o cientista realmente apresenta os fatos, o uso do discurso na tentativa de conflitar os textos da Bíblia com a ciência. Ok. Aí o Gustavo coloca essa questão do uso da ciência, né? Você utilizar a ciência... Gustavo, me corrija se eu estiver errado, tá? Você está falando do cientista, né, do pesquisador, utilizar a ciência como um mecanismo para embasar a sua narrativa. Seria mais ou menos isso? Depois você me fala aqui no chat. Eu acho que é isso, né? Uma tentativa de conflitar os... Isso. Boa. Entendi. Ótimo. Gente, estou curtindo pra caramba os comentários, hein? Tá muito top. Estou curtindo demais aqui. Boa. Porque tem essa questão também, né, pessoal? Nós atribuirmos ao texto o significado que nós queremos. E isso também é perigoso. Isso também é um problema. A gente vê muita distorção, seja no campo científico, no campo teológico principalmente, a gente vê muita distorção por causa disso, né? Você querer utilizar, você não realizar uma interpretação honesta para sustentar uma preconcepção, um pré-conceito que você tem sobre determinada coisa, sobre algo, né? Sim. Muito interessante, muito top. Próxima pergunta que eu queria colocar para vocês é o seguinte: como que nós podemos entender a relação entre ciência e religião? Como que vocês entendem essa relação entre ciência e religião? Vocês acham que ciência e religião, eles conflitam, eles são independentes, eles dialogam, eles interagem? Enfim, como que vocês entendem essa relação? Ela é uma relação possível? Ela não é possível? Ela é possível em partes? Como que vocês entendem essa questão? E como deve ser o nosso olhar como cristãos com relação ao que a ciência diz? Deixa eu colocar aqui, eu já vou emendar a quarta e última pergunta também, né? Eu acho que complementa essa que eu fiz aqui. Então, como nós podemos entender essa relação entre ciência e religião e, como cristãos, qual deve ser ou como deve ser o nosso olhar com relação ao que a ciência diz? Tá? Se vocês quiserem responder as duas em separado ou fazer uma resposta só para as duas, gente, fica a critério de vocês. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre essas duas últimas reflexões, né? A gente fala de ciência e religião, é muito bom. Como entendermos essa relação entre ciência e religião? Aqui, Israel, acho que o diálogo é muito importante. O nosso desafio é que a religião não seja apenas um fenômeno social na visão dos cientistas. Por outro lado, também a ciência pode contribuir com a religião, principalmente descrevendo os fenômenos sociais
ou até mesmo trazendo ferramentas para a exegese. É verdade, Israel. Inclusive, um campo que tem crescido muito nos últimos anos, aqui no Brasil, mais recente, é a respeito da filosofia da religião, né? Filosofia da religião, ciência da religião, né? Então, eu acho que essa possibilidade do diálogo possível, ela tem se realizado, né? Na Europa já há mais tempo do que aqui, né? Mas aqui no Brasil também, muito graças à ABC2, que é uma associação fantástica, da qual eu faço parte, participo de alguns grupos de estudo. Então, sim. Gustavo, para mim seria uma relação de pai e filho. A religião é muito velha e tende a ser conservadora para com seus valores. Já a ciência é nova e curiosa. Ela duvida de tudo e quer entender tudo. Uau, diferente. Gustavo, eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nessa relação pai e filho. Hum, pai e filho. Religião. Interessante. Eu confesso aqui, muito bom. Quando a gente tenta pensar aqui, o Gustavo colocou aqui no chat, pessoal, a respeito de uma relação pai e filho, né? E a religião com esse caráter antigo, conservador, né? Tradição dos valores ali, e a ciência como filho, né? Pelo que eu entendi, né? Curiosa, né? Aquele questionamento sobre tudo, enfim. Essa relação pai-filho seria, no caso, Gustavo, você entende que mesmo com essas diferenças é possível o diálogo entre elas, ou você acha que elas caminham, o pai e filho, mas é aquela relação mais conturbada ali, mais de guerra, mais, enfim, porque há alguns entendimentos, por exemplo, existem pessoas que entendem que religião e ciência não se comunicam. Não se comunicam porque uma vai sempre querer interferir no espaço da outra e meio que invalidar a outra. Não é esse o meu entendimento, tá, pessoal? Estou só falando que quem defende a não interação entre ciência e religião vai por essa linha, entendeu? A ciência vai querer entrar na esfera da religião, e a religião vai querer entrar, interferir, descredibilizar a ciência, né? E aí, por isso, essa relação não seria possível, né? Mas eu curti muito essa analogia do pai e filho, eu achei interessante. Mais alguém, pessoal, quer responder essas duas últimas perguntas? Como deve ser o nosso olhar com relação à ciência? Como que a gente entende essa relação? Deixa eu ver aqui. O Gustavo respondeu aqui. Ó. De fato, desde os primórdios, a humanidade tem contato com os dois. Por sua vez, a religião influencia o conhecimento científico. Ao mesmo tempo, a ciência provocou mudanças na doutrina religiosa. Faz sentido o que eu estou falando? Sim. A religião, o cristianismo, vou colocar o cristianismo, tá? O cristianismo, ele incentivou
a expansão, o conhecimento científico, né? Principalmente com a abertura das universidades. Então, a religião ela tem uma grande importância, né? Para o conhecimento científico, né? Possibilitando, né? O conhecimento científico. Por outro lado, os modelos científicos que foram surgindo, conforme houveram novos modelos científicos que melhor representassem a realidade, é claro que isso acaba também incorporando a nossa compreensão sobre determinadas coisas do ponto de vista teológico. Exemplo, a gente acabou de citar o exemplo do Copérnico e do Galileu, né? Hoje em dia, quando eu olho o texto de Josué 10, por exemplo, eu não vejo o texto de Josué 10 e entendo que a Terra está no centro do universo e o Sol fica orbitando em volta da Terra. Por quê? Porque o modelo de representação hoje é o oposto. E ele se amolda melhor, entendeu? Ao que se percebe do universo, ao que se percebe do cosmos, né? A gente está falando que os modelos científicos são absolutos? Não, até porque os modelos científicos eles vão mudando, né? Um modelo ele é aprimorado, um modelo ele é abandonado, ele é superado por outro modelo, né? Então, por isso que acaba que um influencia no outro, né? Acaba que um está ligado ao outro mesmo. Eu acho muito complicado quando você tenta fazer essa dissociação entre ciência e religião. Até porque essa tentativa de dissociação, ela é muito recente. Ela é muito recente. Ela é século, sei lá, século XIX. Né? Até então não tinha essa tentativa, não tinha essa preocupação de afastamento, né? Ambas elas se comunicavam muito bem e o avanço científico ele foi se dando ao longo do tempo com esse diálogo acontecendo entre ciência e religião normalmente. Então a religião ela nunca foi um obstáculo para o avanço científico. E o avanço científico também nunca foi um obstáculo para o crescimento da religião, para o crescimento do cristianismo, ou nunca foi um obstáculo assim, nunca parou, interrompeu o crescimento, né, que eu estou falando. Nunca, sabe? Essa tentativa, ela é mais recente, né? É bem mais recente. Deixa eu ver. Mais alguma resposta, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? Só isso mesmo? Beleza, pessoal. Galera, muito obrigado. Peraí, pessoal. Peraí, não sai não. Peraí que tem mais aqui, ó. Deixa eu ver a Thalita aqui. Acredito que até certo momento religião e ciência andavam juntas, porque dialogavam. E a separação entre as duas é coisa da modernidade. Sim, exatamente, Thalita. As duas, elas caminhavam juntas, né? Não havia, a ciência não trabalhava, não havia uma tentativa de descredibilização da religião pela ciência. Isso é recente, tá? E quando a gente fala ciência, por uma ala, né, da ciência, né? Obviamente que nós não podemos colocar a ciência de modo geral, seria muito leviano da nossa parte, né? Alguns cientistas, né? Uma ala de cientistas, de filósofos, enfim. Esse sim
enfim, tentam colocar esse diálogo como se fosse impossível, enfim, mas isso é uma coisa mais recente mesmo, né? Mais alguém, pessoal? Maravilha, maravilha, maravilha. Galera, muito obrigado pela presença de todos vocês. Fiquem ligados na nossa programação, tá bom? Tem mais reuniões do NEFI nesse mês de agosto. Fiquem ligados na nossa agenda lá no grupo de WhatsApp dos participantes, tá bom? E acompanhem o NEFI lá no Instagram, @NEFI Estudos, e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, tá bom? Tem várias palestras muito legais lá, então não deixem de acompanhar o NEFI. E, se Deus quiser, nos vemos na próxima semana. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, pessoal.